Olá! Em Romanos capítulo 4, versículo 3, a Bíblia vai dizer que creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Nós estamos vendo aqui Paulo fazendo a referência do texto bíblico de Gênesis capítulo 15, versículo 6, que relata que foi atribuído a Abraão, imputado a Abraão justiça pelo ato de fé. Ele creu em Deus e por isso ele foi justificado. Aqui nos é revelada a suficiência da fé em Jesus Cristo para a nossa justificação. Pois esse ato de Deus justificar a Abraão, antes que Abraão pudesse realizar qualquer obra pela qual qualquer um de nós poderíamos especular que ele foi considerado justo por fazer o que fez, nós temos o texto bíblico ainda no capítulo 15 de Gênesis, dizendo de forma clara que creu ele em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Não podemos afirmar que foi pelo ato da circuncisão, como muitos judeus acreditavam, pois a circuncisão foi instituída apenas no capítulo 17 de Gênesis. Não podemos dizer de forma alguma que Abraão foi justificado por Deus porque não negou seu filho quando solicitado por Deus, pois isso somente veio a ocorrer no capítulo 22 de Gênesis. Mas nós podemos sem dúvidas afirmar que foi pela fé que Abraão foi considerado justo diante de Deus. A fé em Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. Crer em Deus, crer em Jesus Cristo é suficiente para salvar a sua alma. Quando cremos em Cristo, nos tornamos participantes da sua justiça pela fé, de maneira que pela fé Deus atribui a nós a justiça que pertence ao seu Filho Jesus unicamente. De maneira que Deus olha para mim e não me vê o miserável pecador que sou, mas vê sobre mim a justiça do seu Filho Jesus, que padeceu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Justiça essa que está sobre mim mediante a fé, pois pela fé ela foi imputada a cada um daqueles que creem. Então creia em Jesus. É suficiente para a sua justificação e para a salvação eterna da sua alma. Algumas pessoas podem se assustar ao falarmos da suficiência da fé, mas nós temos que entender que quando falamos de fé, a fé verdadeira vem acompanhada de obras. A fé verdadeira não leva a pessoa a viver pela graça de qualquer maneira, não. João Calvino ele disse certa vez que somos justificados pela fé somente, mas a fé que justifica não está só. Ele vai dizer de forma clara para mim e para você que uma pessoa que foi justificada pela fé, a justiça que foi imputada a ela se revela aos outros através das suas obras. Ou seja, as nossas obras testificarão a nossa fé pela qual nós fomos justificados, crendo em Jesus Cristo. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo. É suficiente para a salvação da sua alma.